Irmãos, como eu digo sempre, que a paz profunda, que emana sempre e abundantemente do coração generoso, amoroso do nosso amado Mestre Jesus, desça sobre nós nessa tarde. Mas principalmente, que saibamos abrir os nossos corações, os nossos espíritos, para receber essa paz e que ela faça morar em nós, hoje e sempre. Antes da gente começar, eu vou falar sobre a pizza. É o seguinte, algumas pessoas avisaram que não vão poder vir buscar e deixaram para serem vendidas. Então a gente tem ainda algumas, talvez uma meia dúzia de pizzas, se alguém quiser adquirir, a gente tem algumas ainda. Tá? E quem não pegou, já tem algumas reservadas ainda. Tudo bem? Muito bom. Sou espírita. Quem não é espírita aqui? Quem não é espírita? Todos? Não é espírita, legal. Então vou fazer outra pergunta. Quem é espírita? Muito bom, muito bom. Mas temos pessoas que não são espíritas. Há pouco tempo eu estava num evento e na hora do cafezinho, sabe que formam aqueles grupinhos, né? E uma pessoa chegou para me falar sobre o meu livro. O evento não tinha nada a ver com nada disso, mas a pessoa veio me falar do livro, disse que leu e tal, teceu alguns elogios e começamos a conversar a respeito. E tinha uma moça perto que esticou a orelha e ficou prestando atenção na conversa. E lá pelas tantas, a moça chegou e falou para mim assim, você é espírita? Eu falei, sou espírita, né? Ela abriu um sorriso até aqui e falou, eu também sou. Toda feliz. Eu também sou. Eu falei, que legal, né? Aí ela falou para mim assim, você trabalha em alguma casa, frequenta? Eu falei, sim. Trabalho no Consolador, lá em Araraquara. Ela falou, eu trabalho aqui, é uma cidade fora daqui, né? Num centro de Umbanda. E trabalho aqui já há bastante tempo, né? Sou espírita há muito tempo. Aí a conversa vai, a conversa vem, ela de repente me pergunta, você é cavalo lá no centro onde você trabalha? Você é cavalo lá no centro onde você trabalha? Né? Para quem não sabe, no candomblé, na umbanda, nessas linhas, cavalo é o correspondente ao médium na nossa casa espírita. Eu disse para ela, não sou cavalo, não. Eu sou dialogador em um trabalho, sou dirigente de outro trabalho, né? E foi por aí afora, a conversa girou em torno disso, né? Só para a gente situar. Me lembro também, e eu quero trazer para vocês, para a gente poder começar essa conversa, quando eu era estudante, a primeira faculdade que eu fiz, lá em 1979, 80, eu já estudava espiritismo, trabalhava em casa espírita, já tinha lido as obras básicas, obras complementares, estudava, enfim, já me sentia o espírita, né? E morava numa república, e acho que todo mundo sabe que as repúblicas, né, principalmente lá em Ouro Preto, vira e mexe fazem aquelas festinhas, né? E onde a gente tomava aqueles vinhos baratos, tomava não, porque eu não bebo, nunca bebi, né? Mas o pessoal tomava aquele vinho barato, já foi estudante aí se lembra, né? E a cervejinha. E a gente sabe que nessas festinhas, né? Tira paixão e quer brigar, tem aquele que fica triste e começa a chorar, né? Tem aquele que fica
alegre, ri de tudo, né? E faz folia com tudo. E eu tinha um amigo que toda vez que ele ia nas festinhas e tomava umas a mais, ele virava filósofo. Virava filósofo. E eu gostava muito, porque eu não bebia, né? E ele começava a filosofar. Falava um monte de abobrinha, é claro, né? Mas ele tinha às vezes umas sacadas assim geniais, né? E eu gostava, então esperava ele chegar naquele ponto, né, de virar filósofo, sentava com ele ali e a gente ficava até altas horas filosofando, né? Mais ele do que eu, né? E numa dessas festas, e essa é uma coisa que eu guardei muito, vocês vão entender daqui a pouco por que eu guardei essa fala, essa filosofada dele, né? Vocês vão entender. Numa dessas noites, já era, a festa começava de manhã e ia até a noite, né? Então, ele já estava calibrado, a gente sentou lá fora, já era noite, a gente sentou lá fora, na frente da República, e ele começou a filosofar. Aquele céu maravilhoso, estrelado, embora tinha a luz da República, estava um céu assim maravilhoso. E esse amigo, ele se declarava como ateu agnóstico. Então ele se sentia como ateu agnóstico, ou seja, ele não acreditava em Deus, mas também não tinha lá muita certeza se existia ou não Deus. E nessa noite ele olhou para o céu e falou para mim: olha, eu não acredito em Deus. Você sabe que eu não acredito em Deus, especialmente nesse Deus do Padre João. Nenhuma crítica ao Padre João, me desculpa que já foi. O que o Padre João quer trazer para a gente. Não acredito nesse Deus. O Padre João era o pároco da igreja lá do Pilar, em Ouro Preto, na época. Ele falou, mas olhando para esse céu, olhando a harmonia desse universo, olhando como tudo está encaixado, se movendo harmonicamente, toda essa estrutura, ele falou, não dá para acreditar na obra do acaso. Não dá para acreditar. Imaginando que deve existir uma inteligência que seja superior ao universo. Tomado umas cervejinhas. Então, deve existir algo superior ao universo. Ele falou, e se existe algo superior ao universo, com certeza esse algo, seja o que for, não criou tudo isso para nada. Porque o que a gente vê é nada perto do tamanho do universo, das dimensões que se acredita que o universo tem. Não poderia criar essas coisas inúteis. Então eu acredito que, isso ele me dizendo, né, que deve existir habitações em muitos lugares desse universo. Deve existir gente vivendo, né, formas de vida as mais diferentes em muitos locais do universo. E aí ele me disse, e se ele criou isso, existem muitas formas de vida, eu não posso acreditar que a gente simplesmente tenha 60, 70 anos de vida e acabou. Acabou. Aí acabou tudo, ou então pensar que vou dormir até o juízo final. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Volto a lembrar vocês que isso ele tinha tomado umas boas cervejinhas, né? Para um ateu falar esse tipo de coisa, né? E naquele dia, só para vocês entenderem a outra fala dele, naquele dia nós tínhamos visto umas fotos, aquela época, 1980, não tinha câmera digital, né? Câmeras digitais, não tinha os nossos PCs, computadores, laptops, celulares, né, para manipular imagens, não tinha inteligência artificial, né? E nós tínhamos uma colega, uma amiga, que tinha
feito fotos. Não sei, alguém conhece Ouro Preto aqui? Ouro Preto, para quem conhece, tem aquelas arandelas, né, nas ruas. E lá tem muita neblina. Então tem época que desce aquela neblina e fica uma coisa assim, para alguns fantasmagóricas, para outros maravilhoso, que é aquela luz com a neblina, né, das arandelas. E ela fez uma série de fotos dessas arandelas. E como vocês sabem, naquela época, tirava foto, levava o filme para revelar e demorava às vezes uma semana lá em Ouro Preto, 10 dias para voltar o filme e as fotos, né? Só aí que a gente ia saber como as fotos ficaram. E nesse dia ela trouxe para a gente ver as fotos, e nessas fotos, nas arandelas, em várias dessas fotos, foram várias mesmo, apareciam rostos. Parecia rosto mesmo de pessoa. E era tão cheio de detalhe, que não dá para você dizer que é como a gente enxergar rosto nas nuvens. Realmente eram rostos, né? E isso, vocês imaginam, né? Foi um bafafá lá, né? E a gente tinha visto essas fotos mais cedo. E ele disse para mim, vida, e vendo essas fotos, começa a pensar que deve existir uma comunicação aparecendo na foto dela. Quer dizer, o que estavam fazendo ali se mostrando na foto, né? Deve haver uma intercomunicação. E mais, ele disse, quando eu era pequeno, a minha avó desencarnou e eu era muito ligado a ela. E vira e mexe, até uma idade adulta, quando estava numa situação assim difícil, eu sentia a presença da minha avó. Ele disse, não dá para explicar, mas era minha avó. Eu sabia que ela estava ali. Então, deve haver essa intercomunicação entre esses planos. Só para lembrar vocês, isso já era altas horas da noite, né? Isso de um ateu, depois de tomar suas cervejinhas e virar filósofo. Muito bom. Sou espírita. Para a gente entender essa pergunta, a gente primeiro precisa saber o que é o espiritismo. Entender bem o que é o espiritismo, né? E fala no livro o que é uma ciência que traz a prática. Ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. É claro que tem outras, vários pontos, ele faz definições, ele explica melhor, mas para o que a gente precisa hoje, isso serve. Então ele coloca que o espiritismo é uma ciência, né, e uma filosofia. Não vamos entrar aqui no mérito da questão da religião, se é ou não religião, né, isso não vai servir para a gente. Mas vejam só, deixa eu voltar aqui. Como ciência prática, o espiritismo, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Então, o espiritismo consiste dessa relação entre nós, que ele chama nós somos os encarnados, e os espíritos, que ele chama de espíritos, são os desencarnados.
Vamos voltar um pouquinho na minha primeira história, que vocês devem ter ficado pensando, o que tem a ver, né? O que tem a ver? No caso lá daquela moça, que é de Umbanda, vocês diriam que ela é espírita? Quem acha que ela é espírita? Da Umbanda. Quem acha que ela não é espírita? Se nós formos pegar essa definição, ela não deixa de ser espírita. Concordam comigo? Porque ela está pensando na relação entre ela e os espíritos. Se a gente for pensar apenas puramente na definição. Mas será que ser espírita é isso? Será que ser espírita é só ter relação com o plano espiritual? Será que fica por aí? Vamos para frente, já a gente repensa. Kardec também nos traz os 5 pilares do Espiritismo. São as bases, né, nas quais o Espiritismo se assenta. O primeiro pilar, todos nós sabemos, né, que é a primeira pergunta que Kardec faz para os espíritos, né, que é a existência de Deus. Então, o espiritismo, ele está embasado, ele está fincado sobre a existência de Deus. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como nos disseram os espíritos. Então, esse é o primeiro pilar do espiritismo. O segundo pilar é a existência dos espíritos e a imortalidade. O Espiritismo nos ensina que nós fomos criados em um determinado momento, mas como espíritos, né? Mas não teremos fim. Então nós tivemos um começo, mas somos imortais, não teremos fim. Isso é uma das bases do Espiritismo. O terceiro pilar, né, é a pluralidade das existências. Ou seja, nós somos espíritos que viemos estagiar nesse momento, nós aqui encarnados, não estou falando para os desencarnados aqui presentes, mas nós aqui encarnados viemos estagiar no plano físico, num corpo físico, mas nós somos espíritos imortais. O corpo vai ficar, vai morrer, vai se desintegrar, mas nós continuamos. E não apenas nós continuamos, o Espiritismo nos ensina que nós teremos outras encarnações. Voltaremos várias vezes, até que tenhamos cumprido o nosso aprendizado na matéria. Aí partiremos para outro tipo de aprendizado. Bem que você falou, hein? Bom, o quarto ponto é a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, o Espiritismo nos fala que há vida em todo o universo. Há habitantes em todo o universo, né, de todas as formas, não apenas da nossa forma biológica, mas das mais diferentes formas que a gente sequer imagina. Então, há uma pluralidade, né? Como disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Esses planetas e estrelas habitados. E o quinto ponto é a comunicabilidade dos espíritos. O Espiritismo acredita que somos espíritos, que quando desencarnamos vamos viver em um outro plano. E vivendo nesse outro plano, nós nos comunicamos constantemente com o plano dos encarnados, vou chamar assim. E vice-versa. Há esse intercâmbio normal. Então, essa é uma das bases do Espiritismo. Muito bom. E aí, o que acontece? Lembram-se daquele meu amigo filósofo? Deixa eu voltar aqui antes. Lembram-se daquele amigo filósofo?
Vocês se lembram o que ele falou? Que não dava para ver esse universo sem imaginar numa inteligência superior. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não dava para imaginar esse universo sem ser habitado em muitos locais. Pluralidade dos mundos habitados. Não dava para imaginar que a gente tivesse só uma vida. Que morreu, acabou. Perceberam que tudo o que ele falou, naquele momento, foram exatamente as bases do Espiritismo? Isso um ateu de fogo, com raciocínios filosóficos. Exatamente as bases do Espiritismo. E aí eu pergunto, o que é ser espírita? Esse amigo meu é espírita? O que vocês acham? Quem acha que sim? Vamos lá, fazer lá. Quem acha que ele é espírita? Um ateu, hein, gente? Quem acha que ele não é espírita? Puxa, quem não acha nada, então? Muita gente não acha nada. Muito bom. Será que ser espírita é simplesmente acreditar nisso? Será que ser espírita é fazer esse contato com o plano espiritual, como a nossa amiga lá da Umbanda? Será que ser espírita é vir aqui ao centro, assistir palestra? Trabalhar na reunião mediúnica? Será que ser espírita é isso? Será que ser espírita é fazer curso, é estudar? É conhecer a doutrina intelectualmente? Será que é isso? Vou fazer um parênteses aqui, mas a gente já viu, né? Quem leu lá Diálogo com as Sombras, né, vê que tem um caso lá de um espírito, né, que era obsessor e que conhecia o espiritismo mais quase do que ele, que estava dialogando. Então, será que isso é ser espírita? Será que nós somos espíritas? E aí vamos lá na fonte. Vamos lá em Kardec de novo, né? Quando ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Reconhece-se o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Vejam só, Kardec não falou que reconhece o verdadeiro espírita pelo contato que ele faz com o plano espiritual. Nem falou, reconhece-se o verdadeiro espírita, aquele que vai ao centro espírita. Não. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e principalmente pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Isso aqui, se vocês quiserem consultar, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, uma parte muito bonita, onde ele fala do homem de bem primeiro, né, traça todas as características do homem de bem, que é muito bonito, e depois ele fala sobre os bons espíritas. Então, aconselho vocês a darem uma olhada lá no Evangelho, capítulo 17. Beleza? Muito bom. O título é Sede Perfeitos. Ele vai além. Mas, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nos Bastidores da Obsessão, ele nos traz essa pérola. Espírita é alguém em combate permanente pela própria transformação moral, elevação espiritual e renovação mental, com vistas à perfeição que a todos nós acena e espera. Combate permanentemente. Combate com quem?
com os outros? Consigo próprio, né? Consigo próprio. Também não fala que o espírito é aquele que conversa com os espíritos, que o espírito é aquele que estuda. Nada disso. Nada disso. Mas está aí, está muito bonito, né? Poderia trazer várias outras frases dessas. Espírito é alguém que combate permanentemente pela própria transformação moral. Bonito. Teoricamente isso é bonito, né? Aquele amigo meu lá filosofando, muito bonito. Mas e na prática? E na prática? O que é ser espírita verdadeiramente? Porque filosoficamente falando é bonito, não é? A questão é a prática. E aí, para a gente saber realmente o que temos que fazer para sermos verdadeiros espíritas, nós vamos buscar lá na fonte maior de todas. Vamos buscar em Jesus, o nosso amado Mestre. Ele tem uma frase pequenininha, simples, e que as pessoas não dão o devido valor, não entendem o alcance dessa pequena frase. Jesus nos fala: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe a outra face. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe a outra face. E a gente sempre interpreta isso como se alguém bater em mim, né? Fica até uma coisa estranha, né? Bate numa face, eu vou virar para o cara bater na outra face? E a gente vê muitos textos falando dessa forma, né? O que Jesus quer falar com isso? O que Jesus está falando, está trazendo para nós? Quer bater na face, quer ferir a face? O que é isso, gente? Essa frase de Jesus tem um alcance tão grande que a gente poderia fazer um seminário de um dia inteiro só sobre essa frase. E a gente não para pensar. A gente não para pensar nela. Então vamos ver. Qual é a outra face do ódio? Se alguém me fere com o ódio dele, qual face que eu tenho que oferecer para ele? Qual face eu tenho que oferecer? Se alguém me fere com o ódio dele, eu tenho que oferecer que face para ele? A outra face. O amor, no caso, né? O ódio. Tem que oferecer o amor para ele. Se alguém me fere com ofensa, com que face? Qual face eu tenho que oferecer para outra? Qual é a outra face que eu tenho para oferecer? O perdão. Então, se alguém me fere com ofensa, eu vou ofendê-lo também? Porque convenhamos, normalmente é o que a gente faz, né? E a gente ainda quer fazer mais forte, né? Quer vencê-lo na ofensa. É ou não é? Né? Mas Jesus nos fala, oferece a outra face. Qual é a outra face da ofensa? O perdão. O perdão. Se alguém me oferece a discórdia, me fere com a discórdia. Se alguém me fere com a discórdia, qual é a outra face, gente? Qual é a face que eu tenho que oferecer para essa pessoa? É a discórdia também? Aumentar a discórdia? Ofereça a união. Ofereça a união. Se alguém me fere na face com a discórdia,
Eu ofereço união, ofereço-lhe a outra face. Se alguém me fere com a dúvida, qual a outra face? Vou oferecer para ele também a dúvida? E aí seremos dois a ficar em dúvida? Vou oferecer a fé, né, gente? Se alguém me fere com a dúvida, que eu ofereça a outra face, a fé. Se alguém me fere com o erro, se alguém me fere com o erro, vou devolver para ele o erro? Qual é a outra face? Verdade. Vou oferecer a outra face para ele, a face da verdade. Se alguém me fere com desespero, vou entrar em desespero? Vou entrar em desespero? Vou oferecer para ele o desespero? Se o obsessor vem e vira a vida da gente de cabeça para baixo, está oferecendo para quê? O que para a gente? O que a gente vai oferecer para ele? Qual é a outra face? Qual é a outra face que eu posso oferecer para aquele que me fere com desespero? A esperança. A esperança. Se alguém me fere com a tristeza, que face eu vou oferecer para a pessoa? Vou ficar triste? Vou devolver a tristeza para ele? Vou oferecer outra face. Vou oferecer alegria. Vocês já viram aqueles experimentos que eles fazem na internet, no YouTube? Tem vários. Em que a pessoa chega num metrô, por exemplo, né, numa coisa de trem, está todo mundo lá carrancudo, e de repente a pessoa começa a rir. Já viram isso? O que acontece? Em pouco tempo está todo mundo rindo. Isso é oferecer outra face. Isso é oferecer outra face. E se alguém me fere com as trevas, o que eu vou oferecer para esse alguém? O que eu vou oferecer? Trevas também? Vou oferecer a luz. Vou oferecer a luz. Mas aí eu coloquei tudo. Não sei se vocês perceberam de onde, a sequência que eu peguei de onde? Perceberam, né? Não foi por acaso, não. Eu peguei exatamente essas para remeter a gente àquela velha prece, né, que é atribuída erroneamente a Francisco de Assis. Por isso que eu peguei essas específicas. Mas a gente está falando, se alguém me ferir, né? Mas vocês já pensaram que isso vale para a gente? Não apenas da gente ferir o outro, mas da gente ferir a si mesmo. Quantas vezes o que a gente oferece para a gente é trevas? Desespero? O que nós temos que fazer nesse caso, gente? O que nós temos que fazer? Oferecer para nós mesmos a outra face. É difícil? É difícil. Está pedindo para aumentar o som lá que não estão ouvindo lá atrás. Então, aí ficou alto. Sou espírita.
vou voltar a perguntar. Quem aqui agora pode dizer, eu sou espírita? Quem aqui realmente faz isso? Oferece a outra face para si mesmo e para o outro. Quem aqui faz o que Jesus ensinou há mais de 2000 anos? Porque se sabe que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O Espiritismo não veio trazer nada novo. Veio explicar o cristianismo. Veio nos lembrar daquilo que estava esquecido e nos explicar aquilo que não entendemos bem. Então, ser espírita é ser cristão. Ser cristão é fazer o que Jesus ensinou. Vou perguntar de novo. Quem aqui agora pode dizer eu sou espírita? Eu confesso a vocês que não posso dizer isso. Porque estou muito longe de fazer isso. Estou muito longe. Estamos a caminho. Estamos a caminho. Que Jesus nos ajude, não apenas a aprender, porque nós já sabemos disso. Há quantas e quantas encarnações que a gente vem sabendo disso, mas que Jesus nos auxilie a colocarmos em prática, porque é simples. Ser espírita é simples. Não se pede grandes obras. Jesus pediu, façam grandes obras. O que Jesus falou? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É difícil isso? Não é difícil, a gente que torna difícil, né? Porque a gente ainda está caminhando, mas já caminhamos bastante. Né? Se pensarmos há 10 encarnações para trás, a gente era bem diferente, né? Éramos todos bonzinhos, né? Que Jesus nos abençoe a todos, que a paz dele desça sobre nossos corações e que possamos realmente aprender a oferecer a outra face e nos tornarmos o verdadeiro espírita. Que assim seja.